Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá para uma leitura para a gente tirar aqui uma mensagem do universo com o baralho cigano. Temos 3 opções na tiragem de hoje. Na opção número 1, nós temos a pedra olho de tigre. Na opção número 2, temos a perita. E na opção número 3, temos a ametista, chevron. Pedi para vocês se inspirarem fundo aqui junto comigo. Opção número 1, 2 ou 3, respira fundo, mentaliza, se concentra. Se precisar, pausa o vídeo, tome o tempo que precisar. Se quiser ouvir mais de uma mensagem, fique super à vontade. Se quiser ver o vídeo inteiro, a gente sempre tem algo a tirar do que o universo quer nos trazer. Vamos lá então, para quem se conectou aqui com a pedra olho de tigre. Vamos ver a mensagem do universo para o seu momento. Carta do buquê. Carta da mulher. Carta das nuvens. Carta da montanha. Carta da carta. E o coração. Deixa eu ajustar aqui. Bom, a mensagem do universo para o seu momento é sobre você poder estar um pouco sensível recentemente ou no futuro próximo. Você pode se sentir mais sensível, tá? Aqui a carta das nuvens com o coração mostra que você pode ficar um pouco angustiado, angustiada, ou ansioso, ansiosa, ou você pode já estar passando por esses sentimentos. E aqui a chave, né, como lidar com essa angústia, às vezes uma angústia que não tem um motivo aparente, ou uma angústia que até tem, mas você vê que pode ser uma reação um pouco desproporcional, ou que não é a melhor reação para você. Aqui tá falando para você focar no seu autoconhecimento, focar em você, porque de certa forma você é a chave, tá? E aqui, independente de você ser uma mulher, é o seu lado o seu lado mais interno, né? O seu lado intuitivo, sensível. Então, você tem esse lado das emoções e você precisa prestar atenção nele e o que te traz bem-estar, né? A carta das flores. E você, na verdade, já tem essa resposta dentro de você, porque na realidade, você já aprendeu com isso. Você já passou por situações assim, você já passou por vários perrengues, né? Inclusive aqui a carta da montanha. Então você já passou por muitos desafios, por muitas situações muito grandes, né? Obstáculos muito grandes, você já venceu obstáculos muito grandes. Então, de certa forma, você sabe o que te faz bem ou não nesses momentos. Tenta pensar realmente em momentos que você estava passando aí por uns perrengues e o que você fez para se sentir melhor, né? Momentos difíceis. Então, quando essa angústia surgir, cuide-se da mesma forma que você cuidaria caso tivesse algo externo mesmo surgindo. E se for algo externo que está surgindo, então pense no seu passado, pense em como você já agiu em outros momentos, como você já fez, porque você já sabe a resposta, na verdade, tá? E aqui tá falando para você se permitir dar uma pausa quando isso for necessário, quando você sentir essa angústia, essa ansiedade crescendo, sabe? Dá essa pausa para você, conversa com você mesmo, com você mesma, sabe? Realmente como se fosse um amigo, como se fosse uma amiga. Faça algo que te traga prazer, que te traga alegria, que te traga coisas boas, positivas, bem-estar, tá bom? Então aqui tá falando sobre isso, sobre você poder se mimar um pouco, né? Em alguns momentos, principalmente emocionalmente falando, sabe? Se dando carinho, se dando acolhimento, se dando um abraço, de certa forma, falando consigo com amor, com carinho, sabe? Como se você estivesse realmente falando com um amigo ou com uma amiga, ou com uma pessoa muito querida, tá bom? Então, tá falando pra você ter esse olhar amoroso em relação a si mesmo, em relação a si mesma. Agora a gente vai para outras informações. A gente tem aqui também que você é uma pessoa muito determinada, tá? O 8 de paus aqui, o rei de paus.
você é uma pessoa determinada, você é uma pessoa muito inteligente. Então, o universo ele também quer que você reconheça as suas capacidades, reconheça o quanto que você tem feito, o quanto que você, de repente, tem se empenhado em alguma coisa, e como às vezes realmente você precisa se dar um pouco de carinho, um pouco de afeto também, tá bom? Porque a falta de um descanso, a falta de um carinho, a falta de algo pode fazer com que você se auto-sabote, né, de certa forma, né, acreditando que não é para você, acreditando que determinado sonho não é capaz de ser realizado. E aqui o universo ele vem falando que você tem capacidade, que você é uma pessoa inteligente, que você é uma pessoa dedicada. Então, não fale consigo de forma crítica, não fale consigo de forma a se machucar, e sim de uma forma afetuosa, tá bom? E não só com você mesma principalmente, mas também com outras pessoas, né? Quando você trata bem o outro, de certa forma isso retorna para você, né? Quando você consegue ter um olhar positivo em relação a outras pessoas, em relação à qualidade de outras pessoas, isso se volta também para você, né? Você consegue também se olhar mais positivamente, porque se você age de forma muito crítica em relação ao mundo, você às vezes também acaba se vendo de forma muito crítica, mas quando você trata os outros tentando ter um olhar mais afetuoso, um olhar mais positivo, às vezes você consegue também trazer isso para si mesmo, para si mesma, né? Então o universo ele vem trazendo isso também, a questão de você poder ter um olhar mais amoroso, e uma fala mais amorosa também, tá bom? Isso vai ajudar a lidar um pouco com essas questões que você pode estar passando, essas angústias aí, tá bom? Lembrando sempre que os oráculos eles não fazem nenhum tipo de diagnóstico psicológico, psiquiátrico ou médico. E se for o caso, você pode e deve procurar um auxílio terapêutico, um auxílio médico, tá bom? Então é isso, pessoal. Lembrando que a leitura é coletiva, então veja se ressoa ou não ressoa com você. Espero que tenha gostado, espero que tenha ressoado. Gratidão pela presença, até a próxima, tchau, tchau. Mas agora para quem se conectou com a perita. Vamos ver? Mensagem do universo para você. Que é a carta dos trevos. Carta da foice. Carta das nuvens, que veio também no montinho número 1, quem quiser ver, fique super à vontade. Carta da casa. Carta do chicote. E carta do coração. Interessante que vai a mesma combinação de nuvens e coração. Exatamente nessa parte aqui. Então, realmente, para quem ficou em dúvida, fique super à vontade, tá? E aqui, a gente também vem falando de um problema similar sobre ansiedade, né? O coração angustiado. E aqui, no caso, ainda tem um plus, né? Um coração machucado. Então, o universo ele vem falando assim que está enxergando tudo que ocorre na sua vida, né? Sabe que você tá machucado, sabe que você tá machucada, que você está, de repente, tendo aí ansiedade ou negatividade, no seu coração mesmo, um sentimento, né? Um sentimento de angústia, um sentimento de tristeza, de repente, de mal-estar. E o universo, aqui o que ele quer falar é que vai passar, tá? A carta da foice. Em algum momento, essa ansiedade, essa angústia, essa preocupação, de repente, vai passar, sabe? É uma fase. Então, o universo ele vem falando que é uma fase. A carta da foice traz muito isso, né? Tem aquela fase do trigo ali crescendo, depois você corta e você colhe, e depois é outro trigo que tá crescendo, ou seja, são as fases da vida, tá? Nesse contexto. E o universo ele vem falando que, assim como de repente você olha para o passado e você vê que tiveram fases boas na sua vida, assim, se você olhar no passado, você vai ver que tiveram fases mais difíceis também, sabe? E é isso, a vida aqui é feita de ciclos, né? E o que é importante nesses ciclos? É você poder trabalhar aqui na sua base, tá bom? A carta da casa. Então, o universo ele vem falando da importância de você trabalhar na sua base, para que mesmo que uma coisa muito boa aconteça ou uma coisa muito ruim aconteça, você possa permanecer tranquilo ou tranquila, tá? Permanecer mais estável, mais seguro, mais segura. Ah, e como que eu faço isso? Gente, aqui a questão de amadurecimento, mas não um amadurecimento no sentido superficial da palavra, sabe? Aqui o amadurecimento, ele vem falando que ele vem com as experiências mesmo. Então, é só você ter essa questão assim, de manter a calma, entender que são fases, que tem fases boas, que tem fases ruins, que as fases são assim, mas que vai passar, que as coisas, que mesmo que, assim, você vai se acostumar, digamos assim, sabe? Com esses altos e baixos da vida, esses fatos imprevisíveis. Então, é questão realmente de se acostumar, de passar por isso com tranquilidade. E quando você vê, você já tá se acostumando, né? Se acostumando, não que você vai aceitar coisas ruins e negativas na sua vida, não isso. Mas se acostumando assim, você conseguindo ter mais tranquilidade para lidar, né? Ah, isso daqui já aconteceu comigo antes, e passou, e foi tudo bem. Então,
eu sei que agora eu vou conseguir também lidar com isso, sabe? É realmente ter a consciência de que você é capaz de lidar com as situações da vida. Então, o universo ele vem falando isso, olha, essa fase, de repente, de coração angustiado, de chateação, isso daqui passa, tá? Uma fase. Vem coisas boas aí pra sua vida. Só que assim como tem coisas boas, depois vai de novo ter alguma fase mais difícil, depois vai ter uma fase que vai estar mais leve, né? E assim são as fases. Então, o que tem que ser trabalhado aqui é a base, tá? Aproveita uma maré de sorte aqui que pode vir, com a carta dos trevos e da casa, para você realmente trabalhar na sua base, tá bom? Que é mais fácil, na verdade, você trabalhar nessa base que eu tô falando, que o universo tá falando, durante um momento mais positivo do que no momento negativo, certo? Então aproveita essa maré de sorte que vem com a carta dos trevos, para você, de repente, realmente buscar um auxílio, buscar uma ajuda, ou buscar conhecimento que possa te ajudar a passar por esses momentos mais difíceis. Porque aí sim você vai estar mais tranquilo ou tranquila para conseguir passar de forma com mais calmaria, sabe? De forma menos tempestuosa. Porque, imagina assim, aqui tem uma tempestade, né? Se você tentar buscar esse conhecimento, buscar essa ajuda no meio de uma tempestade, é muito mais difícil do que se você estiver aqui, ó, nesse momento em que você tá, por exemplo, dentro da sua casa, tranquilo ou tranquila, protegido, protegida, abrigado, abrigada, digamos assim, sabe? Do caos, da chateação. Então, esse é o momento certo para construir uma base aqui em relação ao emocional, tá? Então, aqui o universo ele vem trazendo essa questão sobre aproveitar esses momentos positivos, esses momentos de sorte, esses momentos mais leves, para você buscar essa base. E, de novo, se você estiver passando por um momento difícil, falando pra você que vai passar, tá? Que é uma fase, que as coisas vão melhorar, tá? E assim pelo que eu tô vendo, você em alguns momentos se sente muito bem, em outros momentos se sente mal. E aqui esses altos e baixos, eles precisam ser estabilizados um pouco mais, tá? Um pouco mais. Bom, vamos ver aqui agora informações adicionais. Olha, você também é uma pessoa que é muito dedicada, né? A gente tem o Rei de Paus e o Cavaleiro de Paus, então você é uma pessoa que vai com foco total quando você tem um objetivo. O universo reconhece isso, reconhece o seu empenho, a sua dedicação, né? O Cavaleiro de Ouros aqui também. Eu vejo que você tá fazendo muitas coisas, porque a gente tem 3 cavaleiros: Cavaleiro de Ouros, de Paus e de Copas. Então o universo ele reconhece que você tá se desdobrando aí para muitas coisas, sabe? E às vezes até isso, essa sobrecarga que tá trazendo, essa angústia, tá trazendo esses sentimentos, tá? O universo ele vem falando pra você tentar isso, para não se sobrecarregar, desempenhando muitos papéis, assim, sabe? E às vezes um papel que você tem que desempenhar é nenhum, em alguns momentos, né? Aquele momento mais de calmaria mesmo, de ficar um pouco mais tranquilo ou tranquila. Então, veja certinho onde você tá gastando sua energia, como que ela tá sendo utilizada, porque aqui é como se você tivesse, de repente, sabe? Um exemplo. Focando em estabilidade, focando em criatividade e focando em, de repente, relações, em nutrir relações, e tá sendo muito pra você, sabe? Então, às vezes, dá um passinho pra trás, em algum quesito, pra você poder economizar um pouco de energia, tá? Não que você não seja capaz de lidar com tudo ao mesmo tempo, mas como seres humanos, a gente vai se sobrecarregar se a gente tentar fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Então tem que tomar um certo de cuidado com isso, né? Onde que é o principal pra você? O que é o principal pra você, sabe, nesse momento? Aqui o 6 de ouros, ele vem falando sobre o 6 de ouros e o Cavaleiro de Copas aqui cruzando, vem falando realmente sobre, de repente, você tá utilizando sua energia pra ajudar outras pessoas. E isso não é negativo, isso é bom, tá, pra você, porque essa é um tipo de atividade que, pelo que eu tô vendo aqui, pode até te ajudar a se sentir melhor mesmo, sabe, emocionalmente falando. Então, uma forma também de você poder se sentir um pouco melhor, parece aqui que é realmente ajudando pessoas, ou fazendo coisas assim que nutrem as relações. Isso pode até te reenergizar de alguma forma, tá? Mas cuidado com o excesso, sempre fique observando o que isso tá trazendo pra você dentro do seu coração, porque isso vai ser um grande sinal, sabe? Se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, né? Se você se sente muito sobrecarregado ou não. Então, preste atenção nisso também. Mas aqui é mais benéfico que você possa também ter um olhar para os outros do que só um olhar para si, sabe? Se você ficar olhando muito para si, o universo ele vem trazendo que você pode acabar tendo uma postura meio egocêntrica, de se colocar muito assim no centro de tudo, sabe? E quando a gente se coloca às vezes no centro de tudo, a gente não enxerga o mundo como ele realmente é. A gente enxerga muito o mundo como se só nossos problemas importassem, como se só nossos problemas existissem, os nossos sentimentos, sabe? Então, o universo ele vem trazendo essa importância de olhar pro outro também, né, pro mundo. Porque se você olha pro mundo, de certa forma você enxerga às vezes a pequenez de alguns sentimentos, de algumas situações. Ou não pequenez, gente, mas assim, como que é comum, sabe? Então, às vezes você pode pensar, nossa, ninguém sente como eu essa angústia, mas na verdade várias pessoas devem estar sentindo. Então, quando você olha pro mundo,
essa jornada até se torna mais fácil, porque você pode sentir mais acolhimento. E quando você dá esse passo de ajudar, além de olhar, né? Mas ajudar, de estar junto, de conversar, aí que você enxerga mesmo, sabe? Essa é a chavinha. De como que realmente existem pessoas que estão passando por coisas parecidas e como que um pode ajudar o outro, né? Às vezes a gente pensa, a gente tá mal, então a gente não consegue ajudar ninguém. Mas às vezes essa conversa, essa troca pode trazer realmente mais empoderamento, sabe? De que, esse meu sentimento é comum, essa situação que eu tô passando é comum, isso daqui que eu tô vivenciando existe, sabe? E tudo bem. E aí você consegue se acolher mais, acolher outros também, entende? Bom, aqui tá muito bacana, né, esse sentido de acolhimento aqui. O universo ele vem falando sobre acolhimento, vem reconhecendo, sim, o seu esforço, a forma como você tem se desdobrado para ajudar, para auxiliar, para fazer. E sobre, assim, você realmente poder ter mais paciência com esse ciclo e construir essa base. E essa base pode ser construída de várias formas, como a gente falou, mas principalmente aqui é uma fase, tá bom? E vai passar. É isso, pessoal. Lembrando que a leitura é coletiva, então veja claro se o som não ressoa com você. Espero que tenha gostado, espero que tenha ressoado. Gratidão pela presença, até a próxima. Tchau, tchau. Vamos agora, para quem se conectou, com a última opção. Pedrinha Ametista Chevron. Vamos lá? Bora ver. Mensagem do universo para você. Chicote. Chicote veio também no montinho número 2, quem quiser ver, fica à vontade. Carta da árvore. Carta das nuvens. Carta das nuvens vieram nos 3 montinhos. Quem ficou em dúvida ou quem quiser assistir todo o vídeo, pode ficar à vontade também. E isso daqui é um indicativo de que as pessoas estão muito ansiosas, né? Aqui nesse vídeo de hoje, o universo ele vem falando bastante sobre ansiedade. Não no sentido médico, porque tarô ou baralhos ciganos não fazem diagnóstico médico, mas no sentido, assim, de sentimento mesmo, né? Ansiedade pode aparecer em qualquer pessoa, dependendo da situação, dependendo do momento, da fase. Um pouco mais. Acho que o universo para esse momento. A cruz. A serpente. O jardim. Mas é claro, se você sente uma ansiedade que te prejudica de certa forma, que você sente a necessidade de procurar uma ajuda terapêutica, procure, tá? Mas a ansiedade é um sentimento, assim como outros sentimentos, né? A gente também tem que normalizar que as pessoas vão sentir ansiedade. Agora, quando a ansiedade é generalizada, aí sim pode ser um indício de algo mais, né? Vamos lá. Para você aqui que se conectou com o montinho número 3, a mensagem do universo. Olha, eu vejo que você passou aí por uma situação difícil, tá? Uma situação muito dolorosa, porque a gente tem aqui o chicote junto com a cruz, então é uma combinação realmente de dor, de sofrimento, de tristeza, né? O universo, ele vê e ele reconhece a sua dor e ele reconhece que não é à toa, tá? Então, se você pensa, nossa, será que eu tô exagerando? Será que eu estou sendo muito, assim, sensível? Não, você não está, tá? Você tá certo, você tá certa de estar triste, de estar mal, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, quando a gente tá triste, quando a gente tá mal, o universo, ele vem trazendo a importância de você reconhecer isso sim, reconhecer que você tem motivo sim pra estar mal, pra estar triste, mas que você tem que buscar uma saída, tá? Por quê? Porque se você cometer uma injustiça com você, tá? Vamos ser sinceros. A gente tem aqui a cobra junto com a cruz. Ou seja, você foi realmente injustiçado, injustiçada, tá? Com a carta da cruz. Realmente você passou por algo que não foi nem um pouco certo contigo. E aqui a gente vem com a carta da serpente, ou seja, alguém fez algo ruim pra você. Alguém pode ter falado mal de você. Ou alguém pode estar realmente te humilhando, né? Te desprezando. Ou alguém pode ter te traído. Então, a gente tem aí hipóteses, mas com certeza, assim, alguém não foi legal contigo, sabe? Pode ter sido, inclusive, uma pessoa muito próxima, porque a gente tem a carta da árvore, que pode até falar de vínculos familiares ou vínculos de convivência, né? Aquela pessoa que você confia, que você tem uma relação enraizada já, né? Aquela relação, assim, até antiga às vezes, ou uma relação que você simplesmente confiava na pessoa, você contava com ela. E ela ali, né, de forma muito astuta,
não agiu conforme deveria, né? Foi realmente uma pessoa que não foi legal com você. O universo, ele vê isso, tá? Então não pense que o universo está de olhos fechados e não está enxergando o que aconteceu. Ele enxerga o que aconteceu, ele vê que não foi justo, ele fala pra você, olha, isso não foi justo, tá? Então, porque assim, a serpente, ela traz também uma pessoa que pode ser manipuladora. Então, às vezes, ela até faz uma questão errada com você, age errado com você, e ainda fala que não, sabe? Tenta se fazer de desentendida. Então, o universo, ele vem falando assim, olha, sim, você sofreu uma injustiça. Sim, essa pessoa não presta mesmo, você tá certa ou tá certa. Mas o que você vai fazer com isso, sabe? Como você vai agir em relação a isso? Por quê? Porque se você vê que uma pessoa, ela não é legal, ela não é bacana, ela te trata mal, ou ela fez alguma coisa que não foi legal, e você continua perto dela, sabe? Você continua se encontrando com ela, conversando com ela, como se nada tivesse acontecido, você tá mostrando para essa pessoa, mesmo que não seja a sua intenção, de que tá tudo bem te tratar assim, porque você não vai ligar, porque você vai perdoar, sabe? Então, o universo não vai falando que você não deve perdoar, mas não agir como se nada tivesse acontecido. Porque se você age como se nada tivesse acontecido, a pessoa que já não é, assim, que tem muitas questões, assim, evoluídas, né? Alguns pontos aí não estão muito evoluídos, ela se vê no direito de se aproveitar da sua bondade, sabe? Da sua gentileza. Então, cuidado. Essa gentileza que de repente você tá entregando para outra pessoa, você tem que entregar para si, certo? Por quê? Porque, olha só, gente, que o que o universo ele vem trazendo aqui, tá? Ele vem trazendo que, se você continuar tratando essa pessoa bem, com educação, com respeito, com tranquilidade, você pode esperar o quê? Mais situações que não são legais para você, tá? Mais situações que vão te trazer ansiedade, incertezas, inseguranças, tá? Porque essa pessoa ela vai continuar agindo assim, ela não vai mudar do dia pra noite. As pessoas podem mudar, com certeza. E às vezes as pessoas elas não agem mal porque elas querem agir mal, né? Porque elas são realmente mal intencionadas ou algo do tipo. Mas, às vezes elas vêm, elas estão, por exemplo, com alguma insatisfação na vida e elas procuram alguém para descontar. Em quem que elas vão procurar descontar? Muitas vezes naquela pessoa que elas veem que elas fazem e a pessoa perdoa, a pessoa continua normal. E aí, essas pessoas, às vezes, que estão procurando alguém para descontar, alguém para, sabe? Elas acabam focando nesses alvos. Está certo? Não está certo. O universo, ele fala para você, não está certo. Isso é errado. Né? É injusto com você, mas você tem que se amar o suficiente para falar, olha, realmente, isso é injusto comigo, eu não mereço isso, eu posso sair disso, eu posso tomar uma atitude diferente, eu posso, sabe, sair dessa situação, e você pode, talvez você enxergue que você não consegue, ou você enxergue alguma trava, alguma questão, mas você pode sair, tá, disso daqui, seja o que for, gente, seja um trabalho, seja um relacionamento, você consegue, tá? Só que assim, é claro, vai exigir de certa forma, uma coragem, né? Porque a gente tem aqui a combinação do Rei de Paus com o 8 de Espadas, ou seja, de fato existem medos aqui. Existem medos que estão te impedindo de se posicionar. Pode ser até restrições, traumas do passado, situações difíceis que já ocorreram com você. Só que, mesmo que você não queira sair definitivamente, eu não quero sair do meu trabalho, eu preciso pagar minhas contas, ou coisas do tipo, mas, então, você tem que começar a se posicionar aos poucos, sabe? Porque se você não se posicionar, isso daqui, de novo, é alguém aqui que tem um ego muito forte, tá? É uma pessoa que tem um ego muito forte e, pelo que eu tô vendo, ela acaba indo em direção a te desmoralizar. Pessoal, aqui realmente tem casos em que isso está relacionado a campo afetivo, né? E essa situação toda de humilhação, de injustiça, pode ser até alguém que não tá te valorizando nesse sentido afetivo, romântico, pode ser uma rejeição aqui também, uma pessoa que te leva como um contatinho, né, de forma superficial, enquanto você se esforça, a pessoa fica ali te deixando de escanteio. Então, a mesma coisa, gente, aqui, tá? Se for essa situação de ser rejeitado, de ser rejeitada, né, de se sentir até usado, usada, o universo ele vem trazendo a mesma coisa. O quanto que você vai ficar aguentando essa situação, né, de ser ali, ou como eu disse, né, às vezes sendo traído, sendo traída, sendo visto, visto não, gente, tratado mesmo, ou tratada como qualquer um, como qualquer uma, sabe? E você é uma pessoa única e especial. Só que se você deixa a pessoa ficar te tratando assim, e você não se posiciona, e você não faz nada, a pessoa acha que, beleza, então você realmente é qualquer um ou qualquer uma, porque você não está se posicionando como se não fosse, sabe? E assim, não é que a pessoa, ela vai começar a te tratar diferente.
Não, porque se a pessoa já tá te tratando assim, ela muito provavelmente vai continuar te tratando assim. E por mais injusto que seja, você não vai conseguir mudar a cabeça do outro. O que você consegue mudar é você, né? O seu caminho, a sua vida, pra onde que você vai. Então, é isso. Essa é a sua escolha, né? O 7 de copas aqui. Esse é o seu poder de escolha. E o universo, ele quer te empoderar. Rei de paus, rainha de paus, cavaleiro de paus, quer te empoderar, quer que você veja o seu valor, sabe? E você é uma pessoa que tem muito valor. Pra você realmente tomar a escolha que vai trazer o valor pra você que você merece, né? Que vai ser o melhor pra sua vida, que vai ser o melhor pra você, sabe? Que não vai mais te machucar, porque você merece coisas boas. O que você faz quando acontece uma coisa negativa que tem a ver com outra pessoa? Porque às vezes realmente é coisa do destino, né? O destino traz coisas negativas e aí a gente não tem muito o que fazer, a gente tem que aceitar. Mas quando é outra pessoa que tá agindo mal com você e você enxerga isso e você visualiza isso, sabe? Você não precisa de um sinal a mais pra ver que isso, uma situação que não te faz bem, uma situação que te deixa angustiado, angustiada, sofrendo, é uma situação que você tem que dizer adeus e seguir em frente, buscar o melhor pra você, né? O que vai te trazer bem-estar, o que vai te trazer valor, o que vai te trazer carinho, afeto, sabe? E não situações que você pode até ter nutrido muito, mas quando foi a hora da pessoa nutrir, ela simplesmente te deixou, ela simplesmente, sabe, te tratou mal. Então, esse tipo de situação não é a que você merece. O universo ele vem trazendo isso, tá bom? Então, fica em situações em que você nutre e a situação ela vem aqui te dando um fruto positivo, né? Um fruto legal, um fruto bacana para você poder usufruir. E, gente, mais um conselho aqui, porque veio muito forte agora na minha mente, assim, falando Eva, né? E, bom, quem conhece aqui, a gente sabe que tem a fábula aqui da árvore, né? E da cobra, que fala para comer o fruto da árvore, né? Então, veio forte aqui a palavra Eva. E eu vou falar também nesse sentido, gente, não se deixe manipular, tá bom? Por más influências. Quem é a má influência, você já sabe. Você já sabe. Para quem é essa mensagem, você já sabe quem é essa pessoa manipuladora, quem é essa pessoa que tem atitudes questionáveis, que fala coisas questionáveis, que fala dos outros mal também, né? Aquela pessoa muito crítica ou que critica você. Então você sabe quem é essa pessoa manipuladora, né? Então cuidado. E você, no fundo, você tem uma consciência. Você também sabe o que não é legal, o que é legal, né? Você tem uma consciência aqui para pesar, uma dor na consciência de repente. Então, se você tá sendo manipulado, manipulada por alguém, aqui tá falando de novo, olha, o universo vê que existe essa manipulação, mas você deve evitar estar por perto dessas más companhias, tá bom? Você evita, né? Se você vê alguma pessoa ali te manipulando, te induzindo a fazer algo que você sabe que no fundo não é certo, não faça isso, tá bom? Você tem uma consciência, você tem uma capacidade cerebral aí para saber o que é certo e o que não é. É uma intuição, digamos assim. Então não vá em coisas questionáveis, não vá em coisas que não são bacanas, tá bom? Muito cuidado com isso, com influências negativas. Perfeito, gente? É isso. Lembrando que a leitura é coletiva, então veja claro se essa não ressoa com você. Espero que tenha gostado, espero que tenha ressoado. Gratidão pela presença. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijos.